Legal, gente. Vamos continuar aqui então com a nossa revisão, essa aula 3, emprego das classes de palavras. Bom, classes de palavras ou classes gramaticais, como preferirem, são divididas em duas partes, a classe gramatical variável, classe gramatical invariável. As variáveis, nós temos os artigos, os substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, os verbos, né? As invariáveis, as conjunções, as preposições, os advérbios e interjeições. É evidente que o examinador não vai perguntar para você, você não precisa decorar, né, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um pronome, não é isso, você precisa saber usar isso. Tá? Então vamos ver como é que o examinador pergunta isso dentro do texto. Vamos lá com a primeira questão sobre classes de palavras. Olha lá. No trecho, o gerente dirigiu a palavra ao que menos se manifestou durante a reunião. O termo destacado, que é essa palavrinha ou aí, né, exerce a função de artigo definido. Olha só, muita gente se engana ao imaginar que o a, os e as só tem a função de artigo definido, o que não é verdade. Essas palavras, o a, os e as, têm mais funções. Pode ser, por exemplo, um pronome oblíquo átono, representando o objeto direto de um verbo transitivo direto. Pode ser uma preposição a, né, por exemplo, mas pode ser um pronome, né, e esse pronome se chama pronome substantivo. Vamos entender por quê. Então a resposta aí é não, essa palavra o não é um artigo definido e vamos entender os motivos. Para ser um artigo definido, o artigo definido ele tem a capacidade, ele tem a função de especificar um substantivo pós-posto, ou seja, ele é chamado de determinante. Então, um determinante transforma a palavra pós-posta em substantivo. Nesse caso, o que não é um substantivo, ele é um pronome relativo. E eu sei que esse o exerce a função de pronome substantivo, porque dentro do contexto eu posso pegar essa frase e fazer o seguinte, ó. O gerente dirigiu a palavra àquele que menos se manifestou durante a reunião. Esse aquele teria acento indicativo de crase, porque se ele dirigiu a palavra, ele dirigiu a palavra a alguém. Teria a preposição a do verbo dirigir, né? Essa preposição seria somada ao artigo a do pronome aquele e viraria um acento indicativo de crase. Nesse caso, essa palavra o está no lugar do aquele. E a gramática chama isso, a norma padrão, chama isso de pronome substantivo. Por quê? Porque dentro desse pronome tem um substantivo implícito. Então eu poderia ler a frase ou escrever da seguinte forma. O gerente dirigiu a palavra àquele funcionário, àquele rapaz, àquele homem, enfim, qualquer substantivo do gênero masculino e singular, porque esse o ele é masculino e está no singular. Portanto, essa palavra o exerce a função de pronome substantivo. Esse é o nome correto e não artigo definido. O artigo definido ele tem um substantivo pós-posto. A gente vai ver uma questão parecida com essa aí. Vamos para a próxima. No período, o funcionário, ao ser indagado sobre o relatório, prestou atenção como eu li a frase, eu encontrei uma vírgula. Eu tenho um elemento isolado por vírgulas, que é o ao ser indagado sobre o relatório. Eu tenho que fazer essa pausa. A leitura ela é fundamental para você compreender o contexto. Então, olha só, a pontuação, né, a função das vírgulas, você tem que analisar da seguinte forma. Ó. O funcionário, vírgula, né, ao ser indagado sobre o relatório, vírgula de novo, despreparado ficou sem ação. Se eu pegar essas duas vírgulas, que tem esse elemento isolado, que é uma oração, né, ao ser indagado aí, retira da frase. Tira essa oração da frase. Ao ser indagado sobre o relatório, retira da frase. Nós teremos o seguinte, ó. O funcionário despreparado ficou sem ação. Aí ele pergunta. O termo despreparado exerce a função de adjetivo do termo funcionário. Ele é uma característica, adjetivo é uma característica, uma qualidade de um substantivo. Funcionário é um substantivo. E o despreparado é uma característica desse substantivo. Então, de fato, realmente exerce a função de adjetivo do substantivo funcionário. Portanto, a questão está correta, né? Tranquilo, facinho. Aqui a questão que eu mencionei para vocês agora há pouco do artigo o. O administrador está certo ao se calar
diante dos fatos. Entretanto, o certo seria mudar de assunto. Os termos destacados pelo contexto, analisando o contexto, exercem a mesma função gramatical. Muito bem, a resposta é não, por quê? O primeiro certo está depois do verbo estar aí. Ele é uma característica do administrador. Do ponto de vista da morfologia, esse certo, ele, por ser uma característica, uma qualidade do administrador, que é um substantivo, ele é um adjetivo. Então esse primeiro certo aí que está depois do verbo estar, que é esse verbo de ligação, ele é o adjetivo do substantivo administrador. O segundo certo, ele aparece com um determinante anteposto, que é o artigo. O certo seria. Quando isso acontece, a palavra pós-posta é transformada em um substantivo. Nós temos aí o que a gramática chama, a norma padrão chama, de derivação imprópria. O que é isso? Apesar de não estar na questão, eu vou estender um pouquinho aqui. O que é uma derivação imprópria? Ocorre quando você, dentro de um contexto, você muda a classe gramatical de uma palavra que nasceu para ter aquela característica. Por exemplo, a palavra certo, ela nasceu para ser um adjetivo, para caracterizar um substantivo. Na frase, o autor coloca um determinante, um artigo anteposto, transformando essa palavra em substantivo. Portanto, o primeiro certo ele exerce a função de adjetivo e o segundo certo exerce a função de substantivo. Então, os termos destacados pelo contexto não exercem a mesma função gramatical. Por isso é errado aí. Próxima. O arquiteto buscou exatamente, no trecho, o arquiteto buscou exatamente isso ao compor a obra. O termo exatamente exerce a função de advérbio, com o sentido de exatidão ou de precisão. Bom, primeiro, a norma padrão nos ensina o seguinte, a gramática nos ensina o seguinte. A maioria das palavras terminadas em mente, inclusive isso é dizeres do professor Hernani Terra, que é um gramático respeitado aqui no Brasil. Então o professor Hernani Terra diz o seguinte, abre aspas, a maioria das palavras terminadas em mente, veja, a maioria, não são todas, terminadas em mente, exerce a função de advérbio. Para eu saber se exerce a função de advérbio, eu retiro da frase, o arquiteto buscou isso ao compor a obra. O arquiteto não, o advérbio, exatamente, ou qualquer outro advérbio, ele tem como função principal mudar a interpretação de uma frase. Você coloca esse advérbio para dar uma interpretação diferente a um verbo, a um outro advérbio, ou até mesmo a um adjetivo, ou até mesmo na frase inteira. Quando ele usou exatamente, de fato ele é um advérbio. Só que esse advérbio tem um sentido. E esse sentido é realmente, de fato, correto, de exatidão ou de precisão. Aí nós temos uma questão típica da banca CESP-NB ou do CESP-NB, como preferirem, que é perguntar a gramática, a correção gramatical, junto com a interpretação, junto com o sentido da palavra. Então eu poderia trocar, por exemplo, o arquiteto buscou com exatidão, ou o arquiteto buscou com precisão, isso ao compor a obra. Então eu posso sim substituir esse exatamente por com exatidão ou com precisão, e realmente tem a função de advérbio exatamente, com esse sentido aí, tá bom? O que eu mostrei para vocês aqui nessas 4 questões? Parte de classe de palavras, o examinador não vai questionar o que é um advérbio, o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Mas eu procurei trazer para vocês aqui um substantivo, um adjetivo e um advérbio, pelo seguinte motivo. Quando nós formos estudar, ou quando estudamos a regência nominal, nós temos que tomar cuidado com essas classes de palavras. Os adjetivos, por exemplo, os substantivos e os advérbios, dentro de um contexto, eles podem exigir determinadas preposições e a gente vai chamar isso de regência nominal. Então, quando você for estudar classes de palavras ou classes gramaticais, procure tomar cuidado com os adjetivos, substantivos e advérbios, porque lá na regência nominal eles vão exigir determinadas preposições, e aí nós temos uma outra matéria dentro da disciplina de língua portuguesa. Então eu peguei essas questões que foram trazidas por candidatos, inclusive, justamente para prepará-los nesse sentido. Legal? Então, próxima aula, 4ª aula, revisão, nós vamos falar de sintaxe da oração e do período. Já eu vou postar essa aula para vocês aí. Bons estudos, fique com classes de palavras, daqui a pouquinho a gente vai voltar.